Uma série de mensagens, estamos iniciando hoje a mensagem Conquista do Reino, né? Temos um reino, clamamos, venha a nós o teu reino, fazemos a oração de Jesus, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus, que o teu reino venha. E nós precisamos entender qual é a visão de Deus para a conquista. Precisamos entender qual é o papel da igreja no reino. No último domingo à noite eu estive falando sobre características de uma igreja apostólica. Características de uma igreja apostólica. Efésios capítulo 4, versículo 10, 11 diz: e ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a estatura de varão perfeito. Então a importância de nós entendermos que o Senhor quer uma maturidade da igreja. Agora, se ele mesmo, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastor e mestre, existem igrejas que têm a característica apostólica, existe igreja que tem a característica profética, existe igreja que tem a característica evangelística, existem igrejas pastorais e existem igrejas de ensino. E nós precisamos entender qual é o chamado do Senhor para entendermos qual é a característica da nossa igreja dentro desse chamado. Então, quando falamos acerca de conquista de reino, nós temos que entender que isso é uma visão apostólica. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Evangelho segundo Mateus, vamos direto para o capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós temos que observar aí as bem-aventuranças. Vamos falar um pouquinho das bem-aventuranças, mas você vai observar algo muito interessante. Logo no versículo 5 e 6, nos diz: bem-aventurados mansos. Mansos aqui, no original da palavra, é aquele que é ensinável. Aquele que em todas as coisas aprende a aprender alguma coisa. Aquele que em toda situação que ele passa, ele extrai lição. Lembra que o salmista declarou: bem-aventurado aquele que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques, Salmos 84. Aqui, quando Jesus está falando bem-aventurados mansos, ele está falando bem-aventurado é aquele que aprende a extrair uma lição em cada situação que ele passa. Se a palavra de Deus nos diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus, quando eu passo pela adversidade, quando eu passo pelo deserto, eu tenho que aprender a extrair uma lição. Tudo aquilo que nós passamos tem que servir de ensinamento para outras vidas. Bem-aventurados, ensináveis, os mansos, porque eles herdarão a terra. Só que Jesus consegue continuar no Monte das Bem-aventuranças, e ele fala agora, no versículo seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede. Justiça é a base do reino. E nós temos que entender que quando Jesus está dizendo bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele também diz, porque eles serão fartos. Deus ama a gente faminta. Deus ama pessoas que queiram aprender. Deus ama pessoas que estejam interessados. Bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão saciados, porque eles serão fartos. Quando você tem sede do conhecimento, Deus vai te dar a palavra. Quando você tem sede da verdade, Deus vai te dar a revelação. Quando você tem sede do reino, Deus vai te proporcionar que essa fome, essa sede seja saciado. Então vamos falar aí nessa série de mensagens sobre conquista do reino. Só porque recebemos uma palavra profética, não significa automaticamente que ela vá se cumprir. Eu sei que isso é um choque para alguns. Estamos debaixo de uma teologia errada que diz, não, você recebeu a palavra profética, descanse que ela vai se cumprir. Não.
O fato de você ter recebido uma palavra profética não significa automaticamente que ela vá se cumprir. Ou seja, existe uma palavra, só que agora essa palavra tem uma guerra. Existe uma palavra, mas existe uma batalha. Existe uma palavra, não é que Deus mentiu, não é que Deus não sabia o que Ele falou, não é que Deus mudou. Mas, meu irmão, 600 mil homens estavam no Egito e receberam uma palavra no Egito. Existe uma terra prometida, existe uma Canaã, existe algo de uma promessa do outro lado. Tem um deserto a atravessar até eu chegar em Canaã. Nesse deserto, muitos desanimaram, muitos olharam para os problemas, muitos olharam para as adversidades de Canaã. Peraí, tem gigantes, tem espinhos, tem muralhas, tem dificuldade. Ei, Deus falou que tem uma terra prometida. Há muitas pessoas abortando a profecia por causa das dificuldades. Há muitas pessoas abrindo mão daquilo que Deus prometeu por causa da luta, do vale, do deserto, por causa do gigante, dos espinhos, por causa das muralhas. Meu irmão e minha irmã, a nossa mentalidade, se nós quisermos conquistar no reino, nós temos que ter uma mentalidade de guerra. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de guerra, de luta, de batalha. No Antigo Testamento, era luta física. Olha o que Abraão enfrentou, olha o que Ló enfrentou, olha o que José enfrentou, olha o que Moisés enfrentou, olha o que Josué enfrentou, olha o que os juízes enfrentaram, olha o que os reis enfrentaram, tanto no período do Reino Unido, quanto no período do Reino Dividido. Em todo período tiveram guerras, em todo período tiveram lutas. Só Josué travou 31 batalhas. Paulo recebe a revelação e Paulo diz: porque hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades no mundo espiritual. Existe uma promessa, mas tem uma guerra travada. Existe uma promessa, mas tem um deserto a enfrentar. Tem muita gente que se acomoda, recebeu uma palavra profética, cruza os braços e diz: ah, se foi Deus que falou, Deus vai fazer cumprir. Quem disse? Foi Deus que falou, mas você está disposto a pagar o preço? Foi Deus que falou, mas você está disposto a guerrear? Só porque recebemos uma palavra profética, não significa que automaticamente ela vá se cumprir. A palavra de Deus nos diz que quando Moisés saiu do Egito e tirou o povo do Egito, saíram 600 mil homens. Só se contava homem maior de 21, homem casado, só se contava homens que eram válidos, ou seja, os deficientes, os inválidos, os idosos não eram contados. Então 600 mil homens, guerreiros, batalhadores. Daqueles 600 mil homens, só 2 entraram, Josué e Calebe. 599.998 pessoas, só de homens, morreram. Todos tinham promessa. Todos tinham a mesma palavra profética que Josué e Calebe tinham. Só que nem todos possuíram a promessa por herança. Quando Deus falou ao Egito com Moisés: Moisés, tira o meu povo do Egito, porque eu tenho uma terra prometida, eu tenho uma Canaã. A promessa era para todos, a promessa era para os 600 mil homens, sem contar suas famílias. Só de homens 600 mil, casado 1.200.000, se cada um tivesse 2 filhos, 2.400.000 pessoas, uma nação em volta de 3 milhões de pessoas, contando de criança até idoso. Dos 3 milhões de pessoas, Deus teve que ceifar, Deus teve que matar, Deus teve que tirar uma geração que ficou 40 anos no deserto porque não acreditou na promessa. A promessa tem o tempo determinado. Só que agora a gente precisa entender: se eu tenho uma mentalidade de igreja apostólica, se eu estou numa mentalidade do reino, o reino existe uma batalha, o reino existe uma luta. Nós precisamos lutar para que a profecia se cumpra, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que está lutando para que não se cumpra, que está lutando para que não aconteça. Meu irmão, existe uma batalha nos ares, que muitas vezes ela se torna tão pesada que ela parece até física. Você sente um cansaço,
cansaço, uma fadiga, você sente um desânimo, uma desmotivação. Existe uma guerra espiritual, e essa guerra espiritual começa com a batalha na mente. Quando Satanás começa a lançar sofismas, quando Satanás começa a lançar fortaleza. Você acha que isso é para você? Você acha que Deus falou? Você acha que você pode isso? Imagina! Quando recebemos uma palavra profética, nós temos que travar uma batalha, nós temos que travar uma guerra. A nossa guerra não é física, não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Se a nossa guerra é espiritual, então eu preciso aprender as armas espirituais, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se existe uma guerra espiritual, existe um armamento espiritual, e só quem adentra o reino do Espírito é que vai lutar, é que vai conquistar, é que vai possuir. Tem uma promessa? Tem, mas luta, parte para cima, não desista, não abra mão da promessa, exercita a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Há uma batalha para nós recebermos o que Deus tem para nós. Então nós temos que lutar essa batalha para conquistar o que Deus tem para nós. E muitas vezes o diabo, ele vai tentar lançar situações, ele vai tentar lançar coisas para tentar te tirar do foco, para tentar te fazer desnorteado. Muitas vezes Satanás vai colocar situaçãozinha, picuinha, problemas desnecessários, mas que faz você fechar os olhos para a batalha. O diabo vai tentar te distrair, e infelizmente muitos cristãos têm sido distraídos pelas hostes espirituais da maldade, pelas situações, por uma situação que o diabo criou, por uma palavra, por uma mentira. Então, meu amado, nós precisamos aprender a discernir a batalha espiritual, nós precisamos aprender a orar com autoridade. Isso é uma intercessão apostólica de uma igreja apostólica. Quando falamos acerca dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, nós temos que ter a mentalidade daquilo que na verdade o Senhor nos chamou. Quem recebe o apóstolo na qualidade de apóstolo vai receber o fundamento. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta vai ser abençoado pela palavra profética. Quem recebe o evangelista na qualidade de evangelista. Então nós temos que aprender a receber. Nós temos que aprender a mudar a mentalidade. Nós temos que aprender, se nós quisermos conquistar no reino, o reino conquista através da palavra. Então nós temos que aprender a liberar decretos proféticos. Nós temos que aprender a liberar declarações, nós temos que aprender a liberar proclamações. Nós temos que entender que se nós estamos nessa terra, nós nos tornamos nessa terra a voz de Deus, nós nos tornamos nessa terra uma voz profética. Então a importância, temos que entender e temos que ter base bíblica para travar batalhas no mundo espiritual, para travar batalhas em intercessão, se você quiser conquistar. Precisamos ter um fundamento para uma intercessão profética dentro de uma igreja apostólica. Deus tem um plano e Deus nunca mudou o seu plano para o homem. Vai lá comigo para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Texto mais fácil de encontrar na Bíblia. Vamos direto para o versículo 27. E criou Deus o homem. Criou Deus o embaixador. Criou Deus o seu representante. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
Olha a ordem de Deus. Quando Ele cria o homem, Ele dá instruções. Quando Ele cria o homem, Ele dá uma tarefa. Criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança, macho e fêmea os criou. Então Deus os abençoou e Deus disse: frutificai. Diga comigo, frutificai. Tudo que nós fizermos tem que dar fruto. Por isso que Jesus disse: pelo fruto vos conhecereis. Deus determinou isso lá no Gênesis, na criação, que aquilo que o homem for fazer tem que frutificar. Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto, ou seja, o Senhor quer que você dê muito fruto, porque através de dar muito fruto, o Pai será glorificado no Filho. E aí Deus disse lá na criação: frutificai. Deus disse lá na criação: multiplicai-vos. Deus disse lá na criação: enchei a terra. Deus disse lá na criação: sujeitai a terra. Não é você que tem que se sujeitar a ela, mas ela que tem que se sujeitar a você. Mas algo mais interessante ainda, que Deus determinou como autoridade para o homem: dominai. Quantas pessoas estão se deixando ser dominadas pelo pecado? Quantas pessoas estão se deixando ser dominadas pelo trabalho? Estão deixando ser dominadas pela situação. Deus não quer que você seja dominado por essa situação, por esse problema, por essa depressão, por essa tristeza, por essa situação de dificuldade dentro da sua casa, do seu casamento. Essa situação não é para te dominar. O Senhor te deu poder e autoridade para você dominar essa situação. Não só a situação, mas dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves dos céus, dominai sobre todos os animais que se movem, se arrastam sobre a terra. Existem inúmeros milagres bíblicos que Deus mostra que o homem dominou sobre os animais. Elias ora, não chove por 3 anos e 6 meses, e de repente ele está com fome. Corvo, vem. O corvo vem servir Elias. Domina sobre as aves dos céus. Daniel é lançado na cova dos leões. E de repente, o rei está preocupado. Mas Daniel pôs ordem dentro da cova. Daniel dominou os leões famintos. Dominai sobre os animais. Há um poder de domínio e a igreja precisa resgatar esse poder. 29, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Quando Deus criou o homem, Deus coloca o homem na terra e Deus dá ao homem a descrição do que ele deve fazer. Deus dá ao homem tarefas. Quando você foi para o seu trabalho, quando você foi contratado, normalmente o patrão, o chefe, o dono, ele dá a descrição das tarefas. Olha, teu serviço vai ser isso, 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 isso. Você tem que fazer assim, 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 assim. O que é isso? As instruções que, na verdade, a autoridade dá sobre aquele a quem ele coloca. Deus deu autoridade, Deus deu tarefas, Deus deu instruções. Deus não colocou o homem na terra e simplesmente disse ao homem: olha, agora você tenta ver, tenta encontrar o que você deve fazer aí, dá um jeito aí. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Deus colocou o homem na terra e Deus deu instruções. Deus colocou o homem na terra e Deus deu uma descrição da tarefa. O homem pecou, o homem falhou, o homem quebrou essa aliança, mas a palavra de Deus ainda continua. Mas a ordem de Deus ainda continua. Deus criou o homem e quando ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus quer restaurar a imagem e a semelhança do homem hoje na terra. Mas para Deus restaurar a imagem
imagem e semelhança, nós temos que olhar para Jesus. Por quê? A imagem e semelhança foi perdida quando Adão desobedeceu, quando Adão quebrou a aliança. O salmista declara: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos homens. A terra Ele a deu aos filhos dos homens. Meu irmão, Deus quer agir na terra, mas para Ele agir na terra, Ele precisa de um humano. Deus quer fazer milagres, prodígios, Deus quer fazer maravilhas, mas Ele vai fazer através da igreja. Ele vai fazer através do homem regenerado à sua imagem e semelhança. Deus queria tirar uma nação de dentro do Egito, mas precisava levantar Moisés, precisava levantar um libertador, precisava levantar alguém que fosse a Faraó e dissesse: ei, deixa meu povo ir. Quando Deus quer agir na terra, Ele restaura a imagem e semelhança. Deus disse ao homem que o homem iria governar. Deus disse ao homem que o homem iria dominar sobre a terra. Então o homem em Cristo Jesus tem que resgatar o poder de domínio, tem que resgatar o poder de conquista. Meu amado, ele tinha que governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Os cobradores de impostos estão atrás de Jesus. Jesus chama Pedro e fala: ei, vai pegar o primeiro peixe, porque ele está dominando sobre os peixes do mar, e o peixe tem que trazer a provisão que vai pagar o imposto. A ordem de Deus: dominar sobre todas as coisas, governar sobre todos os rebanhos, sobre todo o gado, sobre toda a terra. Não somos governados pelo sistema econômico, pelo sistema político, pelo sistema desse mundo. Agora, quando Deus disse isso no original, Deus não disse isso só ao homem, gênero masculino. Deus disse isso para a espécie humana. Se é para a espécie humana, tanto o homem quanto a mulher têm que resgatar o poder de domínio. As mulheres, elas têm que fazer exatamente a mesma coisa. Deus os fez macho e fêmea, e foram ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos foram criados, e a descrição das tarefas foi dada a ambos. Ou seja, você não pode se omitir e deixar na mão do seu cônjuge. Você não pode se omitir e falar: não, isso é só para os homens. Você não pode se omitir e falar: não, a mulher que faça isso. Nós somos parte do exército de Deus na terra, e no natural, todo o exército precisa se envolver para que a batalha seja ganha. No natural, todo o exército precisa ter soldados engajados na batalha. Se 50% do exército fosse dito a eles numa batalha: olha, vocês podem sentar e ficar quieto e aguardar. Aguardar o quê? Aguardar perder a guerra? Certamente perderiam a batalha. A igreja, muitas vezes, um pequeno número é que se envolve, meu irmão. Deus quer levantar uma igreja apostólica, Deus quer levantar uma igreja intercessora, Deus quer levantar uma igreja que conquiste, não só meia dúzia de intercessor que fica lutando, batalhando, guerreando, não. O Senhor quer te levantar como igreja gloriosa. Deus está chamando todos, que todos os membros do exército se levante. É hora da igreja se levantar, é hora da igreja despertar, já é hora de despertarmos do sono, é hora da igreja avançar, é hora da igreja conquistar, é hora de você entender: ei, estamos em guerra, estamos numa batalha, e nessa batalha você não pode baixar a guarda, nessa batalha você não pode esmurecer, você tem que dominar, você tem que ser frutífero, você tem que multiplicar, você tem que governar sobre essa situação. Essa é a descrição de trabalho, descrição de tarefa, não só para Adão, mas todo aquele que está sendo regenerado à imagem e semelhança de Cristo Jesus na terra. Deus te colocou na terra com um propósito, e é hora de você enfrentar a luta. Vai comigo lá para Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Ó Senhor,
Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força. Desde o pequenino, ele tem que fazer calar o adversário. Por que você continua dando ouvidos ao adversário? Para fazer calar o inimigo. A igreja precisa resgatar a autoridade que ela tem em nome de Cristo Jesus. A igreja precisa começar a agir, começar a guerrear. Alto lá, Satanás, aqui não. Você não pode deixar que o diabo continue fazendo arruaça no teu trabalho, na tua família, roubando teu filho, roubando a tua filha, tirando os teus filhos do caminho do Senhor. Você não pode deixar que o diabo continue tendo vitória sobre os seus. Porque Josué determinou, Josué se levantou diante de toda a multidão e falou: olha, você escolhe quem vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A autoridade que Deus te deu em Cristo Jesus, você pode fazer calar o adversário. A autoridade que Deus te deu em Cristo Jesus, você pode mandar o inimigo se calar e sair do teu caminho. Ele pode ter entrado por um caminho, mas ele tem que fugir por 7 caminhos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Para fazer calar, tu suscitaste força da boca do pequenino e dos que mamam, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. 3, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, quando vejo a lua e as estrelas que tu preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Presta atenção. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha, deste-lhes domínio. Faz com que este homem tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O diabo roubou isso da igreja e a igreja não tem tido entendimento. A igreja abriu mão da autoridade que ela tem em Cristo Jesus. O salmista diz, quando ele olha para os céus, ele considera as obras das mãos de Deus, as obras que Deus fez com seus dedos. Deus fez o homem, Deus fez a humanidade. O texto, na tradução em português, diz que ele fez um pouco menor do que os anjos. Sabe que a tradução no original, ela diz que Deus fez um pouco menor do que si mesmo, não do que anjo. Deus fez os homens um pouco menor do que si mesmo. Isso é muito sério. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e nós vemos, meu amado, Deus dando ao homem poder de domínio, e nós vemos agora, esse homem abrindo mão de dominar, esse homem abrindo mão de guerrear, esse homem abrindo mão da profecia, abrindo mão da promessa de Deus. Nós vemos o homem entregando esse poder de domínio a Satanás. Ei, é hora da igreja resgatar o poder, é hora da igreja conquistar. Deus te colocou na
terra, quem tem que sair do teu caminho é o adversário. Quem tem que fugir da tua frente é o inimigo, porque maior é aquele que está conosco. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Então, é hora de você começar a se levantar e começar a dizer, em o nome de Jesus, ossos secos, una-se cada osso a seu osso. Montanha, levanta, vá para o mar. É hora de você dizer, meu irmão, o Senhor ensinou os seus filhos a falar com as coisas. Vento, aquieta-te. Tempestade, cessa. O salmista está nos dizendo, se ficarmos com essa tradução em português, um pouco menor do que os anjos, mas no original um pouco menor do que Deus. Você escolhe, porque mesmo que for um pouco menor que os anjos, já tem muito poder. Gênesis 2, volta para capítulo 2 de Gênesis, direto para o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs num jardim. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus criou, Deus tomou o homem e Deus colocou o homem num jardim. E Deus deu ao homem duas tarefas. Deus colocou você em um jardim. E o seu jardim pode ser o lugar onde você vive, o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha. Ou pode ser a sua vizinhança, ou pode ser o seu estado, a sua nação. A cada um Deus deu um jardim. A cada pessoa tem um espaço físico para cuidar, para zelar, para guardar, pelo qual o Senhor colocou e deu uma missão nesse jardim que o Senhor te colocou. Vamos ver o que o Senhor disse ao primeiro homem, Adão. O que ele tinha que fazer a esse jardim? Para sabermos o que é que nós temos que fazer no nosso jardim. Deus disse a Adão que ele deveria cultivar o seu jardim. A palavra cultivar no original é abade, original em hebraico. Diga comigo, abade. Abade. Abade no hebraico significa arar. Abade no hebraico significa servir. Abade no hebraico significa cuidar, zelar. Ou seja, Deus deu um jardim e esse que ama esse jardim tem que zelar, tem que cuidar, tem que arar a terra. Mas é interessante que abade no contexto da palavra no hebraico também significa adorado ou ser levado a adorar. Eu entendo através disso, da palavra no original, que Deus quer que tudo no seu jardim adore a Ele. Deus quer que tudo aquilo aonde Ele colocou você, o território aonde Ele te colocou, te leve a adorá-lo. Deus quer que você e eu hoje sejamos uma influência tal, que tudo que nós façamos no nosso jardim, leve a adorar a Deus. O significado no hebraico é cultivar num papel sacerdotal. Já que estamos fazendo com que tudo no nosso jardim adore a Deus, isso é um papel sacerdotal. Por isso que Jesus veio e resgatou e nos fez reis e sacerdotes. Nós temos que entender que todos nós temos um papel sacerdotal. Quando falamos de arar o jardim, tem um texto que diz na palavra de Deus que o Senhor, Ele ara a terra. Então nós também temos que arar. Agora, quando você tem que arar, existem solos que são solos duros, existem solos que são pedregosos, existem solos que são solos espinhosos, mas existem solos que são terra férteis. O Senhor te criou com poder de domínio e o Senhor te colocou dentro de um jardim. O que é que você está fazendo com o jardim que Deus te deu? Então nós vamos fazer com que
quem quer que seja, que esteja no nosso jardim, tem que ser levado à adoração, tem que ser levado a adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tudo está implícito nessa palavra abad: cultivar, arar, guardar, adorar, celebrar, manter o jardim. Deus colocou algo em suas mãos, Deus te deu um casamento, você tem que guardar, zelar, arar, você tem que trabalhar a terra para que ele frutifique, para que ele gere frutos. Você tem que dominar sobre todo e qualquer problema de adversidade. Meu amado, nós temos que entender que o Senhor nos colocou no jardim e o Senhor nos deu uma missão. O Senhor nos colocou numa propriedade e o Senhor nos deu uma incumbência. Agora o texto me diz que na verdade o homem deveria arar. No hebraico também existe a palavra chamar, e chamar é uma palavra que significa restringir, manter dentro de limites, ou seja, proteger algo como se houvesse espinhos ao redor. É como se fosse uma cerca de espinhos ao redor do jardim que Deus te deu. Deus te coloca como vigia, então você tem que vigiar. Se você tem que vigiar, você tem que ser atalaia, guardando aquilo que Deus te deu na tua mão. Se ovelhas, tem que guardar o rebanho. Deus quer colocar uma unção em cada um de nós de vigilância. Quando você conquista, não adianta você deixar ele a bel prazer. Você tem que conquistar e vigiar. Você tem que conquistar e guardar. Você tem que conquistar e arar. Então, meu amado, há uma unção de vigilância para ser liberada sobre cada um dos conquistadores. Há uma unção de atalaia sobre as nossas vidas que está à sua disposição para você poder guardar, para você poder discernir, para você poder ter uma visão de águia, para você poder contemplar aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Cada um que está na terra tem uma missão do Senhor, e a pior coisa a acontecer na vida de um ser humano é passar por essa terra e nunca descobrir a missão que teve. Então nós precisamos aprender a guardar, a manter, a proteger o nosso jardim. Se com muita luta, muito esforço, você conquistou um pedaço de terra, e você colocou a sua família dentro desse pedaço de terra, quando você vê o inimigo vindo para roubar a sua família, você fica de braço cruzado falando: oh, tudo bem, não tem problema. É isso que a igreja está fazendo nos dias de hoje. Vê o adversário vir e deixa ele levar. O adversário está entrando com adultério, com prostituição, com drogas, com doenças, com enfermidade. E aquele que Deus colocou para zelar o jardim, oh, se Deus quis assim, então tudo bem. Quem está me entendendo? Agora é interessante que quando você estuda a palavra no original do Antigo Testamento, profeta, o profeta também tinha a incumbência de guardar. Abraão deu ordem para os seus empregados para guardar o território, para manter o caminho do Senhor. Isso significa que eles eram responsáveis por vigiá-los, por guardá-los sobre os limites determinados. Interessante que nós vemos isso também no cenário espiritual. Deus colocou querubins para assistir ao Senhor no Santo dos Santos, para vigiar. Tanto é que quando vem para a terra, no tabernáculo, sobre o Santo dos Santos, aonde na verdade, o terceiro ambiente onde Deus se manifestava, na arca, o propiciatório, o Senhor colocou a figura de 2 querubins, para quê? Para guardar, para proteger. Quando Deus tira o homem do Éden, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diante da árvore da eternidade, na árvore da eternidade, o Senhor colocou querubins, para quê?
para guardar. Quando Deus te dá um jardim, quando Deus te dá uma incumbência, Ele te dá a responsabilidade sobre aquilo que Ele te deu. É você que tem que guardar a tua família, guardar a tua casa, guardar o teu cônjuge, guardar os teus filhos, guardar os bens que Deus te deu. Agora, como? Com uma batalha espiritual, conquista do reino, você tem que se posicionar como atalaia, como profeta, como vigia. Você tem que se posicionar, fazer um inventário. Peraí, o diabo está entrando por aqui com vício de bebida, por aqui com vício de cigarro, peraí, por aqui por vício de prostituição, adultério. Você tem que se levantar e falar: alto lá, Satanás. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Dentro do tabernáculo, no jardim do Éden, os querubins foram colocados como vigias. Nós temos que entender, meu amado, há um espírito, há uma unção de vigilância. Os profetas que guardam são intercessores. Então, nem todos os intercessores são profeta, mas todo profeta tem que ser intercessor. Jeremias 27. Jeremias 27. Versículo 18. Porém, se são profetas, e se há palavra do Senhor com eles, orem. Agora, o Senhor dos exércitos, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não sejam levados para Babilônia. Se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, orem. Esse é um exemplo de um profeta que é intercessor. Se são profetas, precisam saber como orar, precisam saber como interceder, precisam saber como se posicionar diante do Senhor. Volta comigo lá para Gênesis capítulo 20, Gênesis capítulo 20, versículo 7. Abraão está indo para conquistar a terra, acontece a situação da esposa, aquela coisa toda, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Nós vemos que profetas têm que ser aqueles que intercedem. Tem que ser aqueles que oram. Isso é um fundamento apostólico. Nós precisamos entender a nossa missão como intercessores proféticos. O profeta, ele tem que orar. O profeta, ele tem que interceder. No hebraico, orar ou interceder é sempre em favor de outrem. O profeta, ele se coloca na brecha para advogar a causa de outro. Há um significado recíproco entre o sujeito e o seu objeto. Ou seja, interceder não é simplesmente elevar requerimentos a Deus ou a uma autoridade superior. Não. Interceder é pedidos ao Senhor, rogo, clamor, é se colocar na causa do outro e pleitear a causa do outro. Ou seja, Deus te levantou como profeta na tua casa, Deus te levantou como profeta dentro da igreja. Então, meu amado, quando eu me coloco na posição profética, eu estou falando com o Senhor, mas eu também tenho que ouvir o que o Senhor está dizendo. Tem que ser uma comunhão e uma comunicação de via dupla. Muitos acham que interceder, orar, é só fazer pedidos a Deus. E pede em nome de Jesus, amém, e dorme. Nunca dá tempo para Deus falar, nunca dá tempo para ouvir de Deus. Interceder tem que ouvir do Senhor. Interceder tem que se colocar na brecha para discernir, tem que receber de Deus. Meus irmãos, muitos acham que Deus não fala mais hoje. Meu amado, onde Deus deixou de falar?
Muitos acham que apóstolos e profetas não existem mais hoje. Volta lá para Efésios, vai lá comigo, Efésios capítulo 4. Já recitei o versículo 11. Ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos. Quantos? Todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Todos quem? Toda a igreja. Não só no Brasil, mas no mundo. A igreja já chegou à unidade da fé? Então ainda precisa dos 5 ministérios. Até que todos. Quando nós vamos chegar? Quando chegar na glória. Então, os 5 ministérios são para os dias de hoje. Agora a gente precisa entender a função, o exercício de cada um dos 5 ministérios. Porque, infelizmente, estamos aí em 2016 e até hoje muitas pessoas dentro da igreja acham que não existe mais profetas, acham que não existe mais apóstolos, acham que acabou a mão ministerial. Meu amado, isso não acabou. Enquanto a igreja está na terra, ela tem que exercer o apostolado profético, evangelístico, pastoral e o ensino. Muitos acham que a cura divina não existe mais. Muitos acham que orar em línguas não é mais para o nosso dia. Isso tudo foram ensinamentos de homens, foram doutrinas humanas, e nós precisamos buscar a verdade da palavra de Deus e propagar a verdade da palavra de Deus. Se nós quisermos ser aprovados pelo Deus Todo-Poderoso, precisamos ser cheios do Espírito Santo e precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos discernir o que é que Deus quer nesse tempo. Esse tempo é um tempo de conquista, e a conquista no reino, ela vem por intermédio da palavra, na autoridade do nome de Jesus. Ela vem através da tua consciência de dominar a terra e assumir o controle da situação. Quando nós avançamos juntamente com Deus, Ele vem até nós, e nós temos que ouvir a voz dele para corrigir algumas teologias erradas, alguns conceitos e preconceitos, para corrigir alguns ensinamentos errados de uma igreja que se diz cristã, mas que se afastou da verdade. E precisamos ficar sempre com a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Deus ama falar com seus filhos. A palavra de Deus nos diz que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. A Bíblia não diz que ouviam a voz somente no Antigo Testamento. Mas Jesus mesmo diz: eu sou bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e as que são minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Se as ovelhas vão ouvir a voz, então ele fala. Se ele fala, eu tenho que ouvi-lo. Se eu ouvi-lo, eu vou segui-lo. Então a importância de nós entendermos que aquele que é do aprisco do Senhor não ouve voz de estranhos. Se ele fala, eu preciso ansiar, eu preciso desejar. Todo aquele que tem fome e sede, ele vai saciar. Então eu preciso querer ouvir a sua voz. Não só os pastores, não só os profetas, mas cada um que tem Jesus como Senhor e Salvador, ele pode ouvir a voz do Senhor. Pastor, e por que não estamos ouvindo? Porque não estamos sendo treinados para isso. Porque muitas vezes não acreditamos, porque muitas vezes não damos ouvidos, não buscamos isso, não nos atentamos para isso. Então nós temos que ser treinados. Lembra quando Samuel começou a ouvir do Senhor? Samuel, Samuel, pois não, Eli, vai deitar, menino, eu não te chamei. Samuel, Samuel, pois não, Eli, pode falar, vai deitar, menino, eu não te chamei. Samuel, Samuel, pois não, Eli. Olha, se ouvires de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O problema é que Deus desperta você na madrugada
você repreende a insônia. Você vai para a geladeira e só falta engolir a geladeira. Volta e ainda fala, não sei por que eu perco o sono toda noite. Deus está querendo falar e você expulsa o cão. Vai chegar o momento que Deus tem que desenhar no céu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando olhamos para um profeta, vemos que ele fala. Se entendemos que tudo que sai da nossa boca é uma profecia, nós temos que entender que somos proclamadores dos oráculos de Deus. A vida e a morte está no poder da língua. Você tem que entender que você é um porta-voz autorizado por Deus e para Deus. Existem alguns que têm um dom espiritual da profecia, mas todos são profetas. Agora, quando o profeta está liberando as suas palavras, ele não fala a sua própria palavra. Ele tem que falar a palavra que ele ouve do Senhor. Quem se levanta como profeta é participante do plano de Deus. Agora o profeta não precisa ser selvagem, bombástico. Vira para o seu irmão e fala para ele, o profeta não precisa ser estranho. Tem uns profetas que parecem ET. E tem profeta que é profeta do caos. Ele não tem caráter, ele não tem autoridade, então ele intimida. Olha, Deus manda falar assim, assim, assim. Se você não cumprir, a cova está aberta, hein? Deus fala, irmãos, como um GPS. Você já viu o GPS ficar nervoso? Se você errar a rota, ele só vai falar, recalculando. O GPS não vai ficar nervoso com você. O GPS não vai te intimidar. O GPS não vai te ameaçar. Olha, porque você não virou a rua que você tinha que virar, você vai morrer agora. Tem muitas pessoas que acham que os profetas são pessoas estranhas. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, criou Deus. E Deus criou como? Pelo poder da palavra. No princípio, Deus falou, haja luz. Agora, duas coisas. Primeiro, quando Deus falou, haja luz, Deus não ficou com crise de insegurança, pensando, será que ela vai ver? Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Ele falou, ele tinha certeza que ela ia acontecer. Segundo lugar, a luz. Porque Deus falou, ela se viu na obrigação de existir. Então nós temos que observar algumas coisas. No princípio Deus falou, os profetas precisam ouvir a voz do Senhor e declarar, profetizar, criar argumento, criar a matéria-prima, que é a palavra. Nem todos os intercessores são profetas, mas todo profeta tem que ser intercessor. O profeta Elias, ele acaba de dizer a Acabe, aparelha os teus carros e vai depressa para que a chuva não te apanhe. Ele liberou uma palavra profética, 3 anos e 6 meses que não chovia. Ele falou para o rei, pode preparar o teu carro que vai chover. Sabe o que Elias fez? Subiu para o monte e foi orar.
Por quê? Existia uma batalha nos ares de demônios, principados e potestades, tentando impedir a chuva. Então ele vai orar, ele se dobra, ele coloca a cabeça entre o joelho, ele chama o seu moço, fala o que vê, não vejo nada. Vai de novo ver, eu não vejo nada. Vai de novo, eu não vejo nada. Vai de novo, eu não vejo nada. Vai de novo, eu não vejo nada. 7 vezes, na 7ª vez, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias olha para ele e fala: já é suficiente. Esse é o sinal que vem vindo uma abundante chuva. Só que enquanto o moço de Elias não liberou, eu vejo uma pequena nuvem, Elias não parou de orar. Então todo profeta tem que ser intercessor. Todo profeta, você é o profeta da tua casa, então intercede. Intercede pelo teu cônjuge, intercede pelos teus pais, intercede pelos teus filhos, intercede. Você tem que ser o porta-voz dentro da tua casa. Você tem que ser o profeta da tua casa. Você tem que interceder. Quando os profetas estão liberando as suas palavras, eles não podem falar a sua própria, mas ele tem que buscar de Deus, ouvir de Deus e profetizar segundo a vontade de Deus. Então, todo profeta tem que ser intercessor. Agora, todo intercessor precisa de uma unção profética. Todo intercessor precisa sondar e ouvir a voz de Deus. No princípio, Deus falou. E Deus falou, a voz de Deus, ela libera o poder criativo. Deus falou: haja luz. A partir do momento que Deus falou, haja luz, a luz não tinha mais escolha. Se Deus falou, ela tinha que vir à existência. Agora volta comigo e vamos fazer uma ligação aqui. Deus nos criou à sua imagem e... Se Deus te criou a imagem e semelhança, Deus falou e a luz não tinha mais escolha, Deus colocou a mesma voz criativa dentro de você. Então a tua voz tem poder criativo. A sua voz, alinhada com a vontade de Deus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já estou terminando. João Batista disse: eu sou só uma voz. A igreja apostólica, a igreja profética, nós somos uma voz. E a profecia de Isaías é que se levantaria uma voz que clama no deserto. Alguma área da tua vida você está passando por um deserto? E alguns estão passando em todas. Cadê a voz? A voz que clama no deserto não é só João Batista. A voz que clama no deserto não é só Elias. Você tem que ser a voz do Senhor na terra. Agora nós precisamos descobrir o que essa voz pode fazer através de nós na terra. Quando nós nos tornamos a voz de Deus na terra, nós trazemos o céu para a terra e nós estabelecemos o reino de Deus na terra. Não é você pedir o suicídio gospel: me leva, Jesus. Ir embora para o céu é uma covardia. A missão de Deus para você é trazer o céu para a terra. Que venha o teu, assim na terra como já é. Então você é a voz de Deus que tem que trazer o reino. Isso é a conquista do reino. Se você é nascido de novo, você não tem escolha. Se você é nascido de novo, você precisa ser voz profética. Se você é nascido de novo, você tem que entender, você vai para o céu, mas o problema com Deus não é ir para o céu, o problema é trazer o céu para a terra.
Deus quer que você, como igreja apostólica, tenha uma mentalidade que você é capaz de trazer os céus para a terra, que o teu reino venha, que seja feita a tua vontade. Nós temos, meu amado, que olhar e ver a nossa voz fazer isso. Agora observa lá comigo, Salmos capítulo 29, Salmos capítulo 29. A partir do versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu, e o Senhor abençoará o seu povo com paz. A voz do Senhor ressoa sobre as muitas águas. Deus quer colocar a sua voz sobre as águas, mas para isso é você que tem que liberar. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Meu irmão, Jesus não morreu para ficar sobre uma igreja chorosa, uma igreja murmuradora, uma igreja que lamenta, uma igreja fraca. Jesus morreu para nos fazer uma igreja poderosa, uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa através do nome dEle. A sua voz está sobre as muitas águas, a sua voz é majestosa. O Senhor despedaça os cedros. Essa voz vai quebrar algumas coisas na terra. É hora da voz do Senhor quebrar o jugo. É hora dessa voz liberar o fogo. É hora dessa voz profetizar. Você é o intercessor flamejante para o Senhor. A voz do Senhor tem que sacudir as coisas. A voz do Senhor faz tremer o deserto. É hora da igreja liberar essa voz profética. Voz que clama no deserto. É hora da igreja sair da caixinha e ir para onde o Senhor quer. É hora da igreja se posicionar. A voz do Senhor faz com que as coisas nasçam na terra. Tudo no seu templo, cada um diz glória. Nós temos que sair pelas ruas, pelas nações, temos que sair pelas situações dizendo glória, que a glória de Deus seja espalhada sobre a terra. A palavra de Deus nos diz, assim como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor encherá a terra será cheia do conhecimento de Deus. Quando você está orando uma intercessão profética, não são só ruídos que saem da sua boca. Quando você está orando uma intercessão profética, a tua voz vai quebrar algumas coisas, vai despedaçar o jugo, vai fazer algumas coisas perecerem. Você é profeta de Deus para liberar decretos proféticos sobre a sua casa. Você é profeta de Deus para poder profetizar. Vai abrir, vai acontecer, as portas vão se abrir, essa situação não vai ficar assim, esse casamento não vai acabar. Em o nome de Jesus, você é voz profética. Você tem que decretar falência aos reinos das trevas. Porque os falsos reinos têm que perecer, porque vão perecer pela voz. O tempo vai chegar quando os reinos deste mundo,
o reino do Islã, o reino do budismo, o reino do humanismo, todos os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Todos os reinos deste mundo, pode até parecer que estão alcançando algumas vitórias parciais, mas se a Bíblia garante que vai chegar o tempo em que esse reino vai se dobrar, quando todos esses falsos reinos vão cair, vão se tornar do nosso Senhor, eu sou voz profética já para profetizar isso. Agora, se estamos do lado do Senhor, então estamos do lado vencedor. E por que você anda como derrotado? A sua voz na terra, alinhada com a vontade de Deus, é poderosa. A importância de você entender que a voz do Senhor, ela quebra. A sua voz na terra tem que sacudir, tem que abalar algumas coisas. Viu alguma coisa errada? Em o nome de Jesus vai ser quebrado, no nome de Jesus. A palavra no hebraico para sacudir é a mesma que significa ter medo. Veja que quando o inimigo tenta fazer você ficar com medo, é você que tem que fazê-lo ficar com medo. Porque a palavra que sai da tua boca vai tremer o inimigo, vai estremecer o império das trevas. Você, na autoridade do nome de Jesus, vai colocar medo no teu adversário. Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, 14 a 16. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á a uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Sabe uma verdade? Que quando Satanás se levanta para tentar te intimidar, é porque ele tem medo de você descobrir a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Então ele ataca primeiro. Semana que vem não, a outra eu continuo, porque eu não entrei ainda na palavra que eu queria. Mas, aqui nesse contexto de Êxodo, os filhos de Israel, eles tinham acabado de sair do Egito. Através de sinais e maravilhas, Moisés tinha partido o Mar Vermelho em dois. Os filhos de Israel tinham passado o Mar Vermelho, estavam a caminho da promessa do Senhor, da terra prometida. E aí eles começaram a cantar essa canção, que algumas Bíblias chamam como canção de Moisés. Só que na verdade era uma canção profética. O que eles estavam fazendo era cantar para o inimigo a derrota deles. Eles estavam cantando a respeito do território que Deus tinha para eles. O inimigo está tentando segurar os seus filhos, a sua família. Satanás está tentando se agarrar ou pegar as suas finanças. Ele está tentando segurar a sua saúde, porque o Senhor tem uma promessa sobre a tua cabeça. E para ela se cumprir, você tem que lutar, tem que guerrear, tem que batalhar e tem que profetizar. O inimigo age como se Deus fosse um mentiroso. O inimigo está se agarrando ao seu território tão duramente, porque ele está tentando te convencer que você nunca vai obter o que Deus lhe prometeu. Sabe de uma coisa? Ele é mentiroso e pai da mentira. Alguns recebem palavras proféticas e acham que a palavra profética está cada vez mais distante.
Cada dia parece que Deus não vai cumprir essa promessa. Isso é uma batalha espiritual que o inimigo está tentando te segurar no território da tua adversidade. O inimigo estava tentando impedi-los de chegar a Canaã. E quando chegaram a Canaã, ele se mostrou como forte. 430 anos para eles chegarem a Canaã com aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles começaram a cantar para o inimigo: essa terra é nossa. O Deus Jeová nos prometeu essa terra. As nações ouviram e estremeceram. E o texto diz que a angústia se apoderou dos adversários e o tremor os pegou e eles derreteram por causa do terror, do pavor e do medo. Eles ficaram paralisados de medo. Esse era o inimigo que estava se escondendo por detrás das muralhas de Jericó. Então os filhos de Israel profetizaram para o inimigo. Nessa noite Deus te traz aqui para você começar a profetizar para o teu adversário. Lembre-se que a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Você que está passando por um deserto, você que está passando por uma adversidade, você que nessa noite quer usar a autoridade que Deus te deu, vai se colocando em pé no seu lugar. Em nome de Jesus, como vitorioso, como voz profética, como voz que clama no deserto, você vai começar a profetizar a tua vitória. Qual é a situação que você quer que mude? Fala com a situação, fala com o problema. Começa a declarar que essa dívida vai ser quitada. Começa a declarar que esse desemprego vai ser sanado, porque uma porta muito excelente já está se abrindo. Começa a profetizar a tua cura, o teu milagre. Começa a chamar a existência agora, em nome de Jesus. Qual foi o adversário que entrou na tua casa, na tua família? Fofoca, calúnia, divisão, briga, discussão. Começa a profetizar agora: eu verei o bem do Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. Abre a tua boca como voz profética e profetiza. Abre a tua boca como voz profética. Deus de aliança e bondade, Senhor, nós resgatamos poder de domínio, poder de autoridade. Nós resgatamos agora a bênção que o Senhor determinou sobre Adão, ó Pai. O Senhor o criou para frutificar, para multiplicar, para dominar e para sujeitar a terra. No nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Deus de poder e aliança, eu declaro salvação para essas famílias. Eu declaro proteção para os teus filhos, saúde divina. Deus de poder e aliança, em nome de Jesus, a cura, o milagre, o livramento, a restituição, portas abertas, portas abertas. Senhor, em tudo que puserem as mãos prosperará. Restaura esse casamento, restaura essa aliança. Em nome de Jesus nós declaramos agora o poder, a unção, a alegria, o renovo. Em o nome de Jesus, saúde, saúde, prosperidade, provisão. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos agora, vai atormentando o adversário, vai perturbando o inimigo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, que ele vai sair por 7 caminhos. Ele pode ter entrado por um, mas em o nome de Jesus, bate em retirada. Bate em retirada todo demônio, todo principado, toda potestade que se levantou, tentando intimidar, tentando tomar a herança dos servos do Senhor. Nós ordenamos agora, vai se levantando, vai soltando, solta essa vida em nome de Jesus, solta essa vida em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda mentira do diabo, toda calúnia, toda difamação. Nós repreendemos agora todo espírito de divisão, de divórcio, de adultério. Saia no nome de Jesus. Ergue a tua voz, igreja, ergue a tua voz.
profetiza o teu milagre, profetiza a tua vitória, profetiza a tua vitória, em o nome de Jesus. Nós não estamos em crise, existe um Deus provedor, existe um Jeová Jirê, o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso braço forte, o Senhor que vai à frente, Deus de poder e aliança. Nós repreendemos agora espírito de enfermidade, espírito de morte, vai saindo agora, todo espírito camuflado, todo espírito escondido, eu te ordeno agora, solta, 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 e saia no nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai de poder e de graça, levanta a tua igreja com uma mentalidade profética, levanta a tua igreja com uma mentalidade apostólica. Deus de poder e de graça, é tempo de avançar, é tempo de conquistar. Nós vamos conquistar para a honra e glória do Senhor. Aquilo que vier nas mãos dos teus filhos vai frutificar, vai multiplicar, vai tirando, Senhor, toda intimidação, vai tirando, Senhor, todo levante das trevas, vai repreendendo agora, no nome e na autoridade de Jesus, no nome e na autoridade de Jesus. Nós ordenamos agora, solta a mente desse homem, solta a mente dessa mulher, em o nome de Jesus. Todo demônio de surdez, todo espírito de loucura, eu te repreendo agora, no nome de Jesus, e te ordeno agora, saia, saia, sai no nome de Jesus. Renova as forças, ó Pai. Levanta aquele que está cansado, levanta aquele que está caído, fortalece o abatido. Traz, ó Pai, uma estratégia, traz, ó Pai, uma direção. Vem, ó Pai, de poder e de graça, com direção, com revestimento. Vai acobertando a tua igreja com as armas espirituais da nossa milícia, que são poderosas em Deus. Eu declaro agora sobre a tua igreja o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Deus de poder, com os quais podemos apagar todos os dardos inflamados. Passa o bálsamo de Gileade, o óleo do Pai, em nome de Jesus. Traz cura, traz milagre, traz livramento, traz estratégia, traz direção, traz renovo. Levanta, Senhor, uma intercessão profética, levanta, Senhor, uma intercessão apostólica, em nome de Jesus. Dá uma visão apostólica para a tua igreja, para um novo tempo de conquista, um novo tempo de vitória. Senhor, nós profetizamos salvação nesse bairro, nós profetizamos crescimento para a tua obra, crescimento para a tua igreja. Dá estratégia a cada departamento, a cada líder, a cada pastor, a cada intercessor, revestimento do Senhor. Proibimos todo ataque na saúde, proibimos toda mentira de Satanás. Nós repreendemos agora, no nome e na autoridade de Jesus. Ah, Deus de poder e de graça, dá uma mente, ó Pai, que possa compreender, olhos que veem, ouvidos que ouvem, uma boca que fala, profetas, ó Pai, sobre a tua casa. Nós profetizamos um novo tempo, nós profetizamos portas abertas, em o nome de Jesus, para a conquista, um novo tempo de conquista, um novo tempo de vitória. Pai, uma frutificação sobre a semente, a 30, a 60, a 100 por um, para a tua honra e para a tua glória, no nome precioso de Jesus. Você que crê, aplauda ao Senhor.